Um lugar de castigo e tormento. Quero falar com você nesse vídeo sobre o tema do Lago de Fogo. Bem, nesse vídeo nós vamos fazer aqui um estudo completo e aprofundado sobre o tema do Lago de Fogo. Esse é um tema doutrinário da escatologia bíblica que aponta para nós como que será esse processo final do juízo de Deus. Então nós vamos entender o que representa o Lago de Fogo, tanto na perspectiva bíblica, como que ao longo da história da igreja também esse tema foi assim estudado, como ele foi compreendido. Antes de nós darmos aqui continuidade nesse estudo, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a acionar o sininho, a marcar aí a sua inscrição e fazer parte aqui do estudo bíblico. Esse canal é um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. Então, se você ainda não faz parte aqui do canal, não se inscreveu, se inscreva agora aí e acione o sininho para que você possa ser notificado quanto aos novos conteúdos que sempre trazemos aqui no canal. Bem, vamos então agora começar a mergulhar no estudo deste assunto do Lago de Fogo. Vamos entender o que representa esse tema, esse assunto. Como é que a Bíblia apresenta para nós essa questão do juízo final de Deus, onde aparece ali a menção do Lago de Fogo. Então, para você me acompanhar nesse estudo, eu vou sugerir que você pegue uma Bíblia, uma caneta e um caderno, para que você possa fazer as suas anotações. E vamos agora aqui tentar entender esse assunto, tentar entender esse tema. E a melhor forma de você entender um tema doutrinário é você conceituá-lo. É você partir dos conceitos principais e da definição do que é esse tema que você vai estudar. No nosso caso aqui, o tema do Lago de Fogo. Então vamos começar com esse primeiro slide. Olha só, segundo o Apocalipse capítulo 20, do versículo 10 a 15, o Lago de Fogo é o lugar do castigo eterno para os ímpios, onde Satanás, a besta e o falso profeta serão lançados antes do reino milenar de Cristo. Para entendermos isso, nós temos que ler o texto de Apocalipse capítulo 20, do verso 10 a 15. Então quero convidar você a pegar sua Bíblia aí e vamos juntos ver Apocalipse capítulo 20, do verso 10 a 15, onde temos a menção sobre o Lago de Fogo no Novo Testamento. Então vamos entender aí o que diz esse texto. Apocalipse capítulo 20, verso de 10 a 15. Diz assim a palavra de Deus: O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então é no livro do Apocalipse que nós vamos ter as menções a respeito do lago de fogo. Portanto, este lugar de castigo eterno para os ímpios, mas também o lugar onde o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados. Vamos entender isso melhor. Veja lá. De acordo com Apocalipse capítulo 20, depois da batalha final entre Cristo e Satanás, Satanás será lançado junto à besta e ao falso profeta nesse lugar. Após o juízo final, tanto a morte e o inferno, o Hades, serão também lançados no lago de fogo, segundo os relatos de Apocalipse 20:14, Isaías 25:8 e 1 Coríntios 15:26. Além daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, bem como os iníquos, todos serão lançados, todos esses dessas categorias, serão lançados no lago de fogo, né? Tanto a morte, quanto o Hades, os ímpios, o diabo,
a besta e o falso profeta. Bem, vamos continuar entendendo sobre esse tema. Embora lago de fogo não ocorra em outros lugares da Bíblia, apenas aqui no Novo Testamento, livro do Apocalipse, o fogo, na cultura bíblica, na narrativa bíblica, era comumente associado como castigo e destruição, quase sempre ligados ao juízo final. Então, a expressão lago de fogo a gente vai encontrar especificamente mesmo no livro do Apocalipse. Porém, vale a pena destacar que todas as vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas principalmente no Antigo, quando vem a ideia de fogo, associado a essa ideia o conceito de juízo, de condenação, né, da parte de Deus para com aqueles que se levantavam ou se levantam contra a sua vontade. Veja, das 6 ocorrências de lago de fogo, 3 falam de fogo e enxofre no livro do Apocalipse. Apocalipse 19:20, Apocalipse 20:10 e 21:8. Esta combinação entre fogo e enxofre é comum tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí nós vamos ter várias porções que vão mostrar isso para nós. Gênesis 9:24, Salmos 11:6, Ezequiel 38:22, Lucas 17:29, Apocalipse 9:17-18 e Apocalipse 14:10. Bem, a linguagem figurada de lago, de fogo e de enxofre, dentro do contexto do castigo e da destruição, talvez tenham tido uma origem naquela experiência lá de Sodoma e Gomorra, conforme nos apresenta o livro do Gênesis. Lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 14, nós vamos ter lá a menção da destruição de Sodoma e Gomorra. E ali há a expressão, né, dentro daquela narrativa, do fogo e do enxofre, associando, portanto, a ideia de um juízo que Deus derramou sobre aquelas 2 cidades iníquas, conforme nós temos lá no relato bíblico do livro do Gênesis. Apocalipse 20:14 e 21:8 equiparam o lago de fogo à segunda morte. Então nós vamos ver isso tanto lá em Apocalipse 2:11 quanto Apocalipse 20, versículo 6. E esse termo lago de fogo era um termo rabínico aplicado à morte dos iníquos no mundo do porvir. Então, na literatura rabínica ou na linguagem rabínica, no pensamento rabínico, este lugar chamado de lago de fogo vinha associado, portanto, a esta ideia do juízo de Deus sobre os ímpios no mundo por vir, né? No mundo que virá. Bem, depois da morte física, que é a primeira morte, a alma se encontra temporariamente no Hades e passa pelo juízo final. Inclusive, aqui no nosso canal, nós temos um vídeo que fala sobre o Hades, que é a habitação dos mortos. Na perspectiva bíblica, após a morte, para onde as pessoas vão? Elas vão para um lugar intermediário. E esse lugar intermediário tem 2 ambientes, tem 2 níveis. O Hades, que é o lugar, o inferno, o lugar de tormento para os ímpios, né? E o lugar de descanso, o seio de Abraão, para os justos, os redimidos. Mas na perspectiva bíblica, no final da história, no final desta era presente, quando Deus for julgar as nações, estabelecer o seu reino eterno definitivamente, tanto o Hades quanto a morte serão lançados no lago de fogo, tá? Os maus, então, são condenados ao lago de fogo segundo a morte, num castigo eterno e consciente. Então, estamos aqui primeiramente afirmando que há um entendimento claro na perspectiva bíblica do Antigo e do Novo Testamento que a ideia do lago de fogo está associada, portanto, a um tormento eterno onde os ímpios, onde o diabo, o falso profeta, a besta, estarão passando por toda a eternidade e onde o Hades, né, e a morte também serão lançados. Esse é o entendimento que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Mas daqui a pouco a gente vai ver também como que ao longo da história esse tema do lago de fogo ele foi compreendido. Mas antes, vamos ver aqui Apocalipse 14, versículo de número 11. Apocalipse 20:10 nós já vimos, né? Mas Apocalipse 14 e 11 fala assim, ó, Apocalipse 14, verso de número 11, diz assim:
e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca de seu nome não há descanso dia e noite. Então há um entendimento, aqui conforme a gente vê a narrativa bíblica, de que é um lugar de tormento eterno. Não há no Apocalipse nenhum conceito de aniquilação. O Apocalipse não vai apresentar para nós a ideia de que Deus vai aniquilar e destruir os ímpios que deixarão de existir. Não há esse entendimento no Apocalipse. No Apocalipse, o entendimento que há é que os ímpios serão atormentados por toda a eternidade. Esse é o entendimento que temos no livro do Apocalipse. O lago de fogo, aludido por João, também é equivalente ao Geena nos evangelhos sinóticos. E o que representava o Geena? Dá uma olhadinha aí, ó. O conflito entre Satanás e o homem, que começou no Jardim do Éden, vai terminar com absoluta certeza com a vitória total de Deus. E é isso que nos mostra a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. A vitória do Senhor. Satanás e os seus seguidores trocaram a nova criação pelo lago de fogo. Então o Apocalipse deixa bem claro para nós que quando essa era presente terminar e o propósito de Deus se cumprir, Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo para um tormento eterno. Bem, vamos ver agora a origem dessa doutrina. Onde se originou a doutrina do lago de fogo? Em que momento do Antigo Testamento se originou essa doutrina e como que ela foi replicada para o Novo Testamento? Veja lá. Aqueles que limitam suas investigações desse tema apenas ao cânon bíblico das Sagradas Escrituras supõem que é no livro do Apocalipse que temos a origem do conceito do lago de fogo. Não, não é no livro do Apocalipse que nós temos a origem do conceito. É em outro lugar. Onde? Veja lá. É nos livros pseudepígrafos, portanto em livros não inspirados, e especificamente em 1 Enoque, que temos as primeiras menções a esse termo. Então, as menções originais, as primeiras menções sobre a ideia de lago de fogo não estão nos livros canônicos, mas em livros não inspirados, livros chamados pseudepígrafos, livros não canônicos, ok? Muito bem. O próprio conceito do lago de fogo originou-se nesses livros pseudepígrafos e não é uma ideia original ao Novo Testamento. Ao contrário, o Novo Testamento assimila essa ideia. Nem no Antigo Testamento você tem essa expressão lago de fogo. No Antigo Testamento você tem a ideia do juízo de Deus associado a fogo, não lago de fogo. Muito bem. Assim, o lago de fogo, aludido no Novo Testamento, é uma ideia tomada por empréstimo dos livros pseudepígrafos. Ou seja, se temos no Novo Testamento, especificamente no livro do Apocalipse, a menção ao lago de fogo, é porque esta ideia foi assimilada desses livros pseudepígrafos. E aí vale a pergunta: então, deste modo, pode-se considerar que esta doutrina ela não é inspirada? Bem, vamos tentar entender sobre isso ao longo aqui do nosso estudo. Alguns textos pseudepígrafos que falam sobre o lago de fogo. 1 Enoque, capítulo 21, de 7 a 10, capítulo 54, 1 e 2, capítulo 90, versículo 26 e 27. Tem ainda 2 Esdras 7,36, 2 Baruque 85,13, Oráculos Sibilinos 2, do 196 ao 200, e 2 Enoque 10:2. Então, as ideias que temos a respeito, ou a ideia que o Novo Testamento vai apresentar sobre o lago de fogo, tem origem nesses livros pseudepígrafos. A ideia de um julgamento mediante fogo é uma criação dos livros apocalípticos, dos livros pseudepígrafos, o que se evidencia pelo fato de que tal ideia não faz parte do Antigo Testamento, embora seja muito proeminente na literatura do período intertestamental. O período intertestamental é esse período entre os dois testamentos, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, aqueles 400 anos de silêncio profético. No Antigo Testamento, o conceito de lago de fogo não existe. Existe a ideia do juízo de Deus associado a fogo. Mas o conceito lago de fogo vem dos livros pseudepígrafos durante o período intertestamental, tá? Essa ideia
entrou em alguns dos escritos dos rabinos e daí passou para os livros apócrifos do Novo Testamento, como por exemplo no Apocalipse de Pedro. Você sabe que existem livros apócrifos do Antigo Testamento e existem livros apócrifos do Novo Testamento. E um livro apócrifo é um livro que é considerado não inspirado. E é no livro do Apocalipse de Pedro que vai ser citado, né, essa expressão lago de fogo, essa ideia. E naturalmente há versículos nos próprios livros canônicos do Novo Testamento que preservam essa tradição. E nós vamos ter Mateus 5:22, vamos ver como é que está lá em Mateus 5:22. Livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 22, diz assim, Mateus 5:22. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de passar para o fogo do inferno. A expressão em Mateus é fogo do inferno, não lago de fogo. O outro texto é em Marcos 9, verso 43. Marcos 9, verso de número 43. Marcos 9, 43 diz assim, Marcos 9, 43. Se a sua mão lhe fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos indo para o inferno, onde o fogo não se apaga. Aqui no livro de Marcos, a expressão é inferno, que não se apaga, que é perpétuo, que é contínuo, que é eterno. Não há a expressão lago de fogo, mas a expressão fogo do inferno. Verso 45 e 47 é a mesma coisa. E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno. 47. E se teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno. Então nós vamos ter aqui a expressão inferno no Novo Testamento. Só que as menções específicas sobre o lago de fogo nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, certo? Muito bem. Não é de admirar que o próprio Novo Testamento tem herdado certa variedade dos pontos de vista sobre o julgamento e coisas relacionadas, incluindo o lago de fogo, o julgamento no meio do fogo, a intervenção divina no Hades, mediante a descida de Cristo naquele lugar, a fim de pregar o evangelho aos desobedientes ali encerrados. E esta ideia de que Cristo foi ao Hades anunciar ali a mensagem também vem de livros apócrifos pseudepígrafos. Então o conceito de lago de fogo que o Novo Testamento irá citar tem essa origem. Isso não significa que seja uma doutrina falsa. Isso significa que se esse assunto vai ser citado pelo Novo Testamento é que comprova, portanto, a sua realidade, tá? Essa doutrina também era comum na literatura do período intertestamental. E de fato é uma ideia universal que se encontra em quase todas as culturas do mundo. Como assim? Em muitas culturas do mundo ao longo da história, a ideia de uma condenação, de um juízo eterno, de um castigo que as pessoas irão sofrer ao final de um período está muito presente e latente. E na perspectiva bíblica, o lago de fogo é, portanto, este local onde o juízo de Deus se manifestará por toda a eternidade contra aqueles que para com ele se rebelaram. Ok? Muito bem, agora vamos ver aí o lugar da punição segundo as Escrituras. Eu sei que é meio complicado usar esse termo punição, ainda mais nos nossos dias, que tenta apresentar a imagem de um Deus bonachão, que só quer o bem de todos, e de fato Deus só quer o bem de todos, mas Deus é juiz, Deus é justiça, e no fim da era presente ele há de fazer a sua justiça. E eu digo isso porque tratar deste assunto sobre punição pode chocar algumas pessoas, porém isso é um tema da revelação bíblica que nós não podemos negligenciar. Então vamos lá. Opa, peraí. Vamos lá. O lugar da punição segundo as Escrituras. No Novo Testamento, o lugar para o qual os ímpios são destinados é chamado de Geena.
de onde associamos também a ideia de inferno. Mas o que era o Geena na época bíblica? Veja, no Novo Testamento, o conceito de inferno, o conceito de Geena, é, portanto, o lugar para onde os ímpios irão. E onde depois, irá, né, o Geena irá depois para o Lago de Fogo. Mas vamos entender historicamente o que representava o Geena nos tempos do Novo Testamento, nos tempos bíblicos. Veja lá. O hebraico Ge-Inon era originalmente o nome do Vale do Inon, que estava localizado a sudoeste de Jerusalém. Nessa imagem que você tem na sua tela, você está vendo 3 vales. O Vale do Inon, o Vale do Tiripeon e o Vale do Cedron. E ali, bem ao centro, onde está escrito Monte Moriá, está Jerusalém, ou o lugar do Templo de Jerusalém. O Vale do Inon, nesta linha vermelha, no canto esquerdo inferior da sua tela, era o local onde, no passado do Antigo Testamento, eram feitos rituais a deuses pagãos. Onde depois, nos dias de Jesus, era queimado o lixo de Jerusalém. Mas vamos entender isso. Veja lá. Aqui algumas imagens sobre desse local, conhecido como Geena, que ficou associado também à ideia depois de inferno. Uma foto por um outro ângulo, mais uma outra foto. Hoje é um lugar que está revitalizado, né? Foi plantado ali árvores, né? E mais uma outra imagem do Geena ou do Ge-Inon. E mais uma outra imagem, tá? Que foi associado, portanto, à ideia do inferno. Então veja lá. De acordo com Josué capítulo 15, versículo 8 e capítulo 18, verso 16, esse local, o Ge-Inon, esse lugar geográfico, servia de fronteira entre 2 tribos do Antigo Testamento. Sob o governo do rei Acás e do rei Manassés, esse vale se tornou um local de culto a Moloque. E lembrem-se que o culto a Moloque era um dos cultos mais abomináveis e reprováveis ao Deus de Israel, porque era o culto marcado pelo sacrifício de crianças. Veja lá. Em cuja honra, tanto a Moloque, em honrar a Moloque, né? Crianças eram imoladas e queimadas. A gente vai ver isso lá em 2 Reis 16:3. Então, nesse local, o Ge-Inon, Geena, portanto, que depois vai ser associado à ideia de inferno, era o lugar onde no passado do Antigo Testamento, no passado bíblico, os povos pagãos cultuavam a Moloque, onde o rei judeu Acás, o rei israelita Manassés e Acás, os reis, né, israelitas, se rendem a este culto pagão e idolátrico, cultuando a Moloque. E lá em 2 Reis 13:6, nós vamos ter essa menção. Vou ler aqui para você, ó. Primeiro texto, 2 Reis, capítulo 16, verso 3, fala assim, 2 Reis 16, verso 3, diz assim, falando do rei Acás, andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Você sabe que um dos graves problemas de Israel nos tempos do Antigo Testamento foi a idolatria. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse tema da idolatria. Tá um vídeo bem completo e vale a pena estudar esse assunto. Israel se rendeu ao culto pagão e idolátrico dos falsos deuses cananeus. E o rei Acás estava cultuando a Moloque, chegando ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em culto a este deus falso, a essa falsa divindade, tá? O outro texto que nós temos é 2 Reis 21:6, que fala assim, ó, 2 Reis 21, verso 6. Chegou a queimar o seu, falando agora de Manassés, chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Tanto Acás quanto Manassés sacrificaram seus filhos em adoração ao falso deus Moloque, nesse lugar conhecido como Ge-Inon, nesse lugar conhecido como Geena. E o outro texto é 2 Crônicas 28:3, que diz assim, falando de Acás, né? Queimou sacrifícios no vale de Ben-Inon, ou do Ge-Inon, e chegou
até queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Então este local ficou conhecido como um local de sofrimento para as crianças inocentes que ali eram sacrificadas em um culto pagão a Moloque. Tá? Sob o governo de Josias, esse local foi destruído e, portanto, declarado impuro pelos sacerdotes. Lá em 2 Reis 23:10, vai falar sobre isso. 2 Reis 23:10 diz assim, ó, falando de Josias, também profanou Tofete, que ficava no Vale do Ben-Hinom. Ou seja, ele destruiu, né, o altar que era ali, que ficava nessa região, né? De modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Ou seja, o rei Josias destruiu esse local de adoração a Moloque ali no Ge-Hinom, né? No Vale do Hinom, tá? O próprio profeta Jeremias profetizou que ali no Ge-Hinom um terrível banho de sangue seria infligido ali, né? Sobre os israelitas. E o Vale de Tofete seria chamado de Vale de Matança. O Vale de Tofete é ali a região do Vale do Hinom. Olha o que Jeremias disse. Jeremias 7:32 diz assim. Jeremias 7, verso 32, diz assim: por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Jeremias profetizou o que aconteceria naquele local, naquela geografia, onde eu mostrei agora há pouco com as fotos, onde no passado se cultuavam ao deus falso Moloque no sacrifício de crianças. Jeremias profetizou que ali haveria uma grande matança. E também lá no capítulo 19:6 diz assim, Jeremias 19: por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar de Bet-Tofete ou Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Então este local ficou associado como um local de destruição, como um local de tormento, como um local de aflição, onde crianças no passado eram sacrificadas vivas, queimadas ao culto a Moloque, e onde Jeremias profetizou que haveria também uma grande matança. O livro de 1 Enoque predisse que nesse vale, no Vale do Hinom, os ímpios seriam reunidos para julgamento. E por que o livro de Enoque traz esta ideia? Porque este vale, o Vale do Hinom, que nos dias de Jesus era chamado de Geena, ele ficou associado, portanto, a este local terrível de castigo, de punição, de juízo. E aí 1 Enoque vai usar essa ideia de que seria neste local em que os ímpios seriam reunidos para julgamento e castigo. Por essa razão, o nome Ge-Hinom foi posteriormente transferido para o lugar da punição dos ímpios depois da morte. Então esse local geográfico, na história do povo de Israel, que foi usado para cultos pagãos abomináveis, local onde Jeremias profetizou que haveria um juízo, acabou sendo, portanto, um local de uma grande representatividade para a ideia também de punição aos ímpios. Tá? E aí, veja lá. De acordo com os judeus posteriores, depois que o Vale do Hinom foi destruído por Josias, ele foi usado para descarregar e queimar todos os tipos de lixo. Então veja só, aí está o Vale do Hinom. Então depois que Josias destruiu o altar, né, aquela estrutura de culto a Moloque que tanto Acais quanto Manassés fizeram, aquele local depois que Josias destrói, para não mais haver aquela prática abominável de matar crianças queimando-as vivas, aquele local passou a ser o local do lixo, onde o lixo era queimado. E foi usado para descarregar e queimar todo o lixo que Jerusalém produzia. Mas que posteriormente o próprio profeta Jeremias vai trazer a menção de que naquele lugar também haveria uma grande matança. E no período interbíblico, a ideia de um juízo aos ímpios vai estar associada, portanto, àquele local, tá? Assim como o Éden se referia ao lugar onde os justos viveriam depois da morte,
O Geenon, ou Vale do Inon, ou Geena, tornou-se o nome do lugar para o qual os impúrios e os ímpios seriam mandados para sofrer punição no fogo eterno. O fogo, por essa razão, foi desde tempos antigos a revelação e o símbolo da cólera e da ira de Deus. O Deus de Israel é um fogo consumidor, uma chama eterna. Como no dia de Jesus, no Vale do Inon era onde se queimava, portanto, o lixo, mas havia, portanto, essa ideia que foi desenvolvida no período interbíblico, que Deus haveria de julgar os ímpios eternamente com o seu fogo consumidor ou com o seu fogo de juízo, tá? Daí veio esta ideia. E aí nós temos lá em Deuteronômio 4:24, pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso, é Deus zeloso, ele é fogo consumidor. Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Deuteronômio 9:3. Isaías 33:14. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Veja como a ideia de fogo eterno vai sendo associado, portanto, ao juízo de Deus. Certo? Vá percebendo isso. Deus falava aos filhos de Israel no meio do fogo. Sua ira é um fogo flamejante que sai das suas narinas. O fogo que vem da presença do Senhor consome o holocausto. Levítico 9:24. Pelo fogo, Deus destruiu a Nadab e a Abiú, que profanaram. Também pelo fogo, Deus destruiu os queixosos. Pelo fogo, Deus destruiu os descendentes de Coré. E pelo fogo, os soldados foram também julgados, né? Ou melhor, os soldados para prender Elias, né? Soldados, naquele momento ali em que Elias confronta Israel na questão de Baal, né? Quando o fogo do Senhor cai do céu e consome ali o holocausto. Pois bem, um dia virá em uma labareda de fogo, o nosso Deus, para fazer justiça na terra e punir os ímpios. Bem, o que eu estou tentando dizer aqui? Estou tentando dizer o seguinte, que fogo, na perspectiva bíblica do Antigo Testamento e também no Novo, vem associado à ideia do juízo de Deus. Tá? A ideia ao juízo do Senhor sobre os que se rebelam contra ele e contra a sua vontade. Deuteronômio 32:22. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Outro texto, Salmo 11:6. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Isaías 31:9. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Isaías 66:15-16. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. Então veja como a ideia de juízo vem associado a fogo. E quando o Novo Testamento fala de lago de fogo, o livro do Apocalipse, fala sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que se rebelam contra a sua vontade. Portanto, veja, essa representação do juízo acabou passando para o Novo Testamento. A Geena, o lugar da punição depois do dia do juízo, é distinto do Hades, do mundo inferior e do abismo, mas é idêntico à fornalha de fogo e ao lago de fogo. Aqui tem um ponto importante não para destacar. Hades é a habitação dos mortos, onde você tem ali aquilo que na teologia cristã é conhecido como o inferno, lugar de tormento, e onde você tem ali o lugar de descanso. Só que agora a ideia de Geena, de inferno, aqui nesses textos demonstrados,
associa-se também a esta ideia do julgamento eterno de Deus. E nós vamos ter lá em Mateus 13, 42, a seguinte expressão. Mateus 13, verso 42, diz o seguinte, Mateus 13, 42. Diz assim: e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A ideia de choro e ranger de dentes reportava a ideia das crianças que eram sacrificadas a Moloque, o terrível sofrimento que elas viviam. E agora o trecho de Mateus, citado por Jesus, fala de que, desse juízo eterno de Deus, do seu julgamento, haverá, portanto, um tormento eterno. Tá? E o outro trecho é Apocalipse 19, 20, que vai dizer o seguinte, Apocalipse 19, verso 20, fala assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Bem, o lago de fogo, portanto, é um lugar destinado à besta do abismo, ao falso profeta, a Satanás e aos seus anjos. Também é o lugar destinado para a morte e para o Hades. Em algumas expressões, o inferno, né? E para todos os ímpios. Então o lago de fogo será o lugar do julgamento eterno. Todos eles serão lançados no lago de fogo depois da ressurreição e do juízo final. Então, o que a mensagem bíblica nos apresenta do Antigo e Novo Testamento? Que no final da era presente, quando Deus fizer o seu juízo final e quando Deus estabelecer o estado eterno na ressurreição dos mortos, a morte, o Hades, né, o inferno, os ímpios, os demônios, a besta e o falso profeta serão lançados nesse lago de fogo eterno. Tá? Mateus 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. E aqui é a ideia, portanto, deste lugar de tormento eterno. Antes desse tempo, o Hades ou o abismo eram o seu domicílio, e a punição do fogo eterno ou a obscuridade das trevas exteriores ainda estavam reservados para eles. Vamos ver Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46, palavras de Jesus. Mateus 25, verso 41 e 46, diz assim, verso 41, fala assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Verso 46, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nas palavras de Jesus em Mateus 25, os ímpios serão lançados no lago de fogo para o tormento eterno junto com o diabo e os seus anjos. O fogo que queima no Geena é eterno. Havia o Geena dos tempos bíblicos nos dias de Jesus, aquele lixão onde era queimado todos os detritos lá dos habitantes de Jerusalém. Só que essa ideia ficou associada, portanto, ao inferno, a este lugar onde habitam aqueles que não encontraram a salvação em Cristo Jesus, onde aqueles que não receberam a salvação em Cristo, tá? Os ímpios. Ali é o lugar onde o verme não morre, que corrói continuamente e onde o tormento nunca termina. Palavras de Jesus, Marcos 9, verso 43 a 48, segundo os evangelhos. Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso. Marcos 9, 43 a 48. Diz: se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ter nas duas mãos indo para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se acaba, que traz a ideia, né, ou se apaga, que traz a ideia, portanto, de um tormento eterno. E se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que ter nos dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, o seu fogo não se apaga, e o seu olho, se seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter nos dois olhos ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, nas palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, o
Lago de fogo é este local onde o castigo eterno será infligido contra o diabo, os seus anjos e os seus seguidores. Esse lugar é uma geena, um inferno, uma fornalha de fogo, e ao mesmo tempo um lugar de trevas exteriores extremas, conforme relatados por Jesus em diversos textos. Mateus 8,12, Mateus 22,13, Mateus 25,30. Eu quero ler aqui alguns deles. Vamos ver primeiro Mateus 8,12. Começando no versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Uma menção aqui aos súditos é da parábola, né? Que eram aqueles que não tinham recebido, né? O Messias. O outro texto, Apocalipse 22:13, ou melhor, Mateus 22:13, vai dizer assim, Mateus 22:13, então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhes as mãos e os pés e lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30 que eu já li, 2 Pedro 2:17, esse texto é importante, 2 Pedro 2:17, 2 Pedro 2:17, vai dizer assim para nós, estes homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Então, lugar de trevas, de tormento, né? O outro texto, Judas, versículo 13. Judas 13 vai dizer assim. Judas 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. E temos o trecho ainda de Salmo 97:2 e 3 e Deuteronômio 5:22. Então veja como a ideia de geena, de inferno, que será lançado no lago de fogo, traz essa ideia, portanto, de juízo de Deus, tá? Portanto, está localizado nas profundezas, de forma que a pessoa é lançada dentro dele, dentro do lago de fogo. A pessoa está no Hades, no lugar intermediário, no inferno, no lugar de tormento, e depois o inferno será lançado no lago de fogo, tá? Esse lugar está longe do banquete do Cordeiro, longe da comunhão com Deus e com Cristo. Em vez disso, a pessoa, o ímpio, estará na companhia de Satanás e seus anjos num tormento por toda a eternidade. A ira de Deus, em todo o seu terror, é manifesta ali no lago de fogo, conforme algumas referências bíblicas, mas eu quero destacar aqui 1 Tessalonicenses 1:10, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que vai dizer assim: e esperar os céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Há uma ira de Deus que está por vir. Hebreus 10:31 vai dizer assim, Hebreus capítulo 10, verso 31, diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Romanos 9:22, Romanos 9:22 vai dizer assim: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição, tá? E o outro texto é Apocalipse 6, verso 16 e 17. Apocalipse 6, verso 16 e 17, que diz assim, Apocalipse 6, eles gritavam às montanhas e às rochas, caem sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, quem poderá suportar? Então a ideia, portanto, de um juízo cabal de Deus que perdurará por toda a eternidade. Consequentemente, a geena não é somente um lugar de privação, mas também de tristeza, de dor, na alma e no corpo, um lugar de punição. A geena será lançada no lago de fogo por toda a eternidade. E aí nós vamos ter alguns estudiosos que vão associar o geena com o lago de fogo, mas segundo o relato de Apocalipse, a gente vai ver que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo.
E ali haverá choro e ranger de dentes, angústia e aflição, destruição, corrupção, ruína. Portanto, a geena que será lançada no lago de fogo é a segunda morte, conforme Apocalipse 2:11 e Apocalipse 21, verso 18. Sobre esta firme base escriturística, a igreja edificou a doutrina da eternidade da punição infernal. Então a gente pode dizer o seguinte, que na perspectiva da fé cristã ortodoxa, o lago de fogo representa, portanto, o castigo eterno de Deus que está reservado para o diabo e os seus seguidores, onde os ímpios ali também serão lançados para um tormento eterno. E foi a partir dessas bases escriturísticas que a igreja criou, portanto, ou elaborou a doutrina da eternidade da punição infernal. Consequentemente, na teologia e no púlpito, na poesia e nas artes gráficas, as pessoas frequentemente competiam entre si no oferecimento de descrições gráficas e realistas das dores experimentadas no fogo eterno, na alma e no corpo. O que traz, portanto, para nós esse primeiro entendimento de que o lago de fogo é a representação do juízo final de Deus que julgará a todos os ímpios segundo as suas obras num local de tormento eterno por toda a eternidade. Bem, eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas esse é o entendimento bíblico a respeito do tema do lago de fogo e as ideias correlatas a eles, como a ideia, por exemplo, do Geena, do lugar de tormento. Agora, esse tema da punição eterna, do lago de fogo, do juízo de Deus sobre os ímpios por toda a eternidade, sempre causa um certo desconforto naqueles que não conseguem entender a perspectiva de um Deus que é bondade, amor e graça, mas que ao mesmo tempo que age com um juízo tão duro e implacável por toda a eternidade para aqueles que se rebelam contra si, contra ele, né? Contra este Deus. E aí, ao longo da história da cristandade, surgiram algumas alternativas, alguns pensamentos teológicos alternativos à ideia da punição eterna. Então vamos ver aqui algumas coisas. Veja lá. De tempos em tempos, objeções foram levantadas contra essa doutrina, pelo simples fato de que esta ideia de um Deus que é bondade, graça, perdão e amor, julgar ou manter um juízo por toda a eternidade sobre pessoas que se rebelaram contra ele, é algo que não encaixa na cabeça de algumas pessoas. Portanto, algumas objeções foram levantadas contra essa doutrina ao longo da história, tá? Vamos lá. Depois que o iluminismo do século XVIII introduziu uma avaliação mais branda do pecado e do crime, aboliu os instrumentos de tortura, moderou as punições e despertou um sentimento de humanidade em toda parte, surgiu a partir daí uma interpretação muito diferente das punições do inferno. Ou seja, é principalmente após o movimento iluminista do século XVIII em que as ideias relacionadas à punição e castigo eternos, conforme a mensagem bíblica apresenta, começaram a ser contestados, começaram a ser contrapostos. Muitas pessoas ou alteraram a ideia que tinham dessas punições ou as rejeitaram completamente. Então você teve do iluminismo para cá indivíduos que acabaram mudando esta doutrina, mudando esta ideia de punição eterna, e outros que foram categóricos, não aceitando o conceito de um Deus gracioso e bondoso derramando um juízo eterno sobre as pessoas. Muito bem, vamos lá. Para alguns, a punição eterna é incompatível com a bondade, o amor e a compaixão de Deus. Por isso, acaba transformando ele em um tirano que tem prazer em infligir dor e tormento sobre aqueles que se rebelaram contra ele, que o rejeitaram. Então, para algumas pessoas, a ideia de um Deus que vai se tornar um ser implacável para infligir dor e tormento com aqueles que o rejeitaram não encaixa na cabeça de alguma dessas pessoas. Porque para elas, a ideia de um Deus que é gracioso e bondoso não tem coerência com a ideia de um Deus
que vai derramar um juízo tão terrível e por toda a eternidade, tá? Para outros, a punição eterna é incompatível com a justiça de Deus, pois não tem ligação e não é proporcional ao pecado em questão, que por mais horrível que seja, é de caráter limitado e finito. Esses são aqueles que entendem que, olha, um castigo eterno sobre quem pecou é meio incompatível com Deus que é justo. Então não encaixa isso. Então algumas pessoas, alguns pensadores, alguns teólogos, alguns cristãos, alguns religiosos, não conseguem conceber a ideia desse juízo eterno de Deus no lago de fogo, tá? A punição eterna é inimaginável e inconcebível para outros. A Escritura fala de fogo, vermes e trevas, mas isso tudo fala em linguagem figurada, são imagens. Então tem aqueles que dizem assim, olha, quando a Bíblia fala sobre isso, você tem que entender a simbologia do que está representando. Não se encaixa com a ideia de um Deus que é bondoso e gracioso e que vai ser tão duro e implacável por toda a eternidade. É uma outra objeção ao conceito de punição eterna. Outro. Qual é o valor de uma punição eterna que não tem nenhum propósito se não atormentar o pecador para sempre? Aí é uma outra objeção a esta ideia bíblica do Antigo e Novo Testamento do juízo eterno de Deus, que traz aquele conceito de que, ora, qual o propósito de Deus ficar punindo por toda a eternidade as pessoas que pecaram e se rebelaram contra Ele? Por que Deus vai fazer isso para todos sempre, por toda a eternidade? Não encaixa isso. É uma outra objeção que temos sobre o assunto. Qual é a utilidade da doutrina do lago de fogo para aqueles que a sofrem? Já que ela exclui a possibilidade de arrependimento verdadeiro e apenas impele a continuar pecando. Qual que é a utilidade disso, portanto? Qual é a utilidade dessa doutrina? Outros ainda trazem a seguinte objeção. Que glória que isso traz ao nome de Deus se ele não vence e destrói o pecado, mas apenas perpetua o pecado para sempre num castigo que não tem fim? Qual que é a glória que isso vai trazer ao nome de Deus? Então nós vamos ter, ao longo da história, algumas objeções que foram levantadas contra a ideia do lago de fogo, no castigo eterno que Deus infligirá sobre o diabo, o falso profeta, o anticristo, os seus seguidores. Como é que foram dadas respostas a essas questões? Olha uma outra objeção. Como é possível que os não redimidos se endureçam continuamente sob o jugo dessa punição eterna sem jamais chegarem ao arrependimento e à auto-humilhação? Como é que não vão se arrepender se estarão sofrendo por toda a eternidade? Então não cabe essa ideia, esse conceito de um Deus que vai derramar um juízo por toda a eternidade num lago de fogo. Isso é um absurdo. Assim pensam aqueles que rejeitam essa ideia. Alguns ainda afirmam que a Escritura Sagrada não ensina uma punição eterna e sem fim no inferno. Ao contrário, eles dizem que quando a Escritura fala sobre dor eterna e coisas semelhantes, a Escritura está se referindo apenas a um período cujo limite foge à nossa percepção e à nossa estimativa, algo que é temporário para que o juízo de Deus aconteça, mas não vai ser assim eterno. Então assim nós vamos ter várias objeções ao conceito do lago de fogo que queima por toda a eternidade. Nessa linha de raciocínio, a condição dos perdidos é descrita em termos de destruição, de corrupção, de ruína, de morte, sugerindo que nessa condição as pessoas não podem continuar a existir para sempre, mas serão totalmente aniquiladas. E é aí que a partir do século XVIII para cá, para frente, começou a surgir a ideia de que Deus vai aniquilar os ímpios, que eles deixarão de existir, que só existirão apenas os salvos e redimidos e que desfrutarão da glória do reino de Deus por toda a eternidade. Mas aos ímpios, aos infiéis, aos rebeldes, aqueles que reviraram as costas para Deus, haverá destruição, a aniquilação. Então essas foram algumas respostas que começaram a ser dadas para esse assunto do lago de fogo, principalmente após o iluminismo do século XVIII. Muito bem, com base nessas considerações,
3 hipóteses sobre a questão do lago de fogo podem ser elaboradas. E essas 3 hipóteses estão relacionadas, portanto, ao destino final dos ímpios. O que vai acontecer aos ímpios ao final desta era presente? Qual que será o castigo deles? Eles serão aniquilados ou vão estar queimando para todo sempre? O que a Escritura diz sobre isso? Muito bem, vamos lá. Temos aí algumas perspectivas. Temos aí 3 hipóteses sobre isso. A primeira hipótese é chamada de universalismo hipotético. Vamos entender o que é esse universalismo hipotético. Como é que essa linha tenta interpretar a questão do lago de fogo, conforme mencionado lá no livro do Apocalipse. Veja, nessa perspectiva, há a possibilidade de arrependimento contínuo, que está aberto não apenas no estado intermediário, ou seja, entre a morte e a volta de Jesus, até o juízo final, mas também depois disso e por toda a eternidade. Segundo essa perspectiva, aqueles que forem lançados no lago de fogo poderão ainda se arrepender e sair de lá. Esse é o universalismo hipotético. Portanto, a existência do inferno ou do lago de fogo e de punições eternas dependem totalmente das pessoas envolvidas e de seu livre-arbítrio. Para essa perspectiva do universalismo hipotético, haverá a possibilidade de arrependimento para sair desse lugar terrível de angústia, dor e sofrimento. Se elas insistirem em se opor ao chamado e à conversão, mergulharão cada vez mais fundo e mais firmemente no pecado e prolongarão a sua punição. Esses que adotam essa perspectiva não conseguem também conceber a ideia de um lugar de tormento eterno para sempre, mas sim a ideia de pessoas que vão estar sofrendo as consequências do seu pecado por terem rejeitado ao Senhor, mas que têm a possibilidade ainda de se arrepender. Porém, como a pregação da fé e do arrependimento nunca cessa e a vontade humana continua a ser livre, uma punição eterna no inferno torna-se altamente improvável. E as pessoas se persuadem com a esperança de que, no fim, todos se arrependerão e entrarão para a vida eterna. Então, de acordo com essa perspectiva, haverá redenção para aqueles que, depois da volta de Cristo, que forem lançados no lago de fogo, poderão dali sair, pois poderão se arrepender dos seus pecados. É um universalismo hipotético. A segunda perspectiva é o universalismo absoluto, e esse é um pouco mais radical, vamos entender ele. Nessa perspectiva, todas as criaturas participarão da salvação e da glória eternas. Para essa perspectiva, a morte de Cristo na cruz já foi suficiente para pagar toda a nossa condenação, como de fato foi, mas de nos livrar de qualquer juízo eterno. Então todos serão salvos dentro dessa perspectiva. Transmite a ideia de que ao final de tudo, quando Deus for tudo em todos, ele também será reconciliado, terá reconciliado tudo e todos consigo mesmo. Ao término, não haverá mais pessoas perdidas nem anjos caídos, mas todas as criaturas serão salvas por Jesus, inclusive aqueles que os rejeitaram. Então, para o universalismo absoluto, haverá a salvação de todos. Para o universalismo hipotético, apenas aqueles que se arrependerem durante o tempo que estiverem no lago de fogo. A outra hipótese para essas objeções levantadas a respeito de um Deus que é gracioso, bondoso e amoroso, condenar pessoas a um julgamento eterno, a um juízo eterno, a outra hipótese é a imortalidade condicional. E quais são as ideias desse conceito? Veja lá, nessa perspectiva, as almas não são mortais por natureza, mas só se tornam imortais por um dom de Deus, no caso da obediência. Se a pessoa obedece, ela viverá eternamente. Se ela desobedece, ela será aniquilada, destruída. Por isso que, em virtude de um caráter natural perecível, os ímpios e os demônios devem um dia deixar de existir, pois serão aniquilados. Então, para essa perspectiva, haverá uma aniquilação daqueles que desobedecerem, aqueles que rejeitarem, portanto, o favor e a graça de Deus. Os salvos, os justos,
serão aqueles que optarão por Deus em obedecer e segui-lo, estarão salvos. Já os ímpios não haverá para eles um castigo eterno, eles serão aniquilados e destruídos. Bem, essas são algumas respostas que nos foram apresentadas ao longo da história da igreja, principalmente por aqueles que têm dificuldade de associar a ideia do amor de Deus com a sua justiça. E aí, qual é a resposta das Sagradas Escrituras para a questão do lago de fogo? Me acompanhe, vamos lá. Desde o século XVIII, como eu disse, a ideia de humanidade e o sentimento de simpatia humana têm tido um intenso destaque e tem colocado um fim na crueldade que costumava prevalecer, especialmente no campo da justiça criminal. Porque o século XVIII, porque é o século do iluminismo, é o século do humanismo filosófico, é o século do homem no centro de todas as coisas. E aí toda visão que fosse contrária ou que fosse desfavorável à questão da humanidade ou à questão da dignidade humana era rechaçada. E uma ideia, a ideia do castigo eterno, não podia entrar na cabeça de racionalistas filosóficos do século XVIII. E é a partir daí que nós começamos a ter essa relativização a respeito do juízo eterno de Deus no lago de fogo, tá? Veja lá. Como resultado, esse ponto de vista mais humanitário trouxe alguns desequilíbrios. Enquanto antes os psicopatas eram tratados como criminosos, agora os criminosos são tratados como doentes mentais, e isso é o que a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Antes dessa época, toda a normalidade era vista como pecado e culpa. Agora, todas as ideias de culpa, crime, responsabilidade, culpabilidade e outras semelhantes são privadas da sua realidade, ou seja, a partir da influência filosófica do século XVIII, do iluminismo, com seu humanismo filosófico, nós começamos a ter uma relativização de verdades que outrora eram e são consideradas absolutas a respeito da revelação divina, e uma delas a questão da eternidade, do lago de fogo. As noções de direito e justiça, de violação da lei e de culpa, são seriamente enfraquecidas na medida em que a norma de todas essas coisas não é encontrada em Deus, mas transferida para as opiniões dos seres humanos da sociedade. E é a partir daí que você começa a ter uma relativização de alguns conceitos bíblicos e teológicos incontestáveis, mas que começa a passar pelo crivo de uma análise ideológica, de uma relativização. A doutrina do Lago de Fogo, embora seja de maneira geral descrita em detalhes extremamente realistas na igreja e na teologia, essa doutrina está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Ninguém na Escritura fala sobre ela com mais frequência e com mais profundidade que o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja profundidade, sentimento humano e compaixão ninguém pode negar que foi o mais manso e humilde de todos os seres. Se há alguém que mostrou amor e graça para com as pessoas, esse alguém foi Jesus. Mas é ele quem vai falar muitas vezes, segundo os evangelhos, sobre a realidade do inferno, a realidade do lago de fogo. Em oposição à bem-aventurança da vida eterna, que ele adquiriu para os que lhe pertencem, está o desastre da ruína eterna que ele anuncia aos ímpios. Ou seja, nós vamos ver na mensagem dos evangelistas Jesus alertando inúmeras vezes sobre a questão da eternidade, sobre a questão do inferno, mostrando, portanto, a seriedade dessa questão para nós. No Antigo Testamento, ambos estavam velados em sombras e eram apresentados em imagens. No entanto, no Novo Testamento, é Cristo quem abre um panorama tanto das profundezas das trevas exteriores quanto das moradas da luz eterna. No Novo Testamento, tanto a descrição da vida eterna quanto da punição eterna são apresentados como pertencendo à era vindoura. E nós vamos ver isso da boca do próprio Jesus. A era vindoura que há de vir e chegar, ela vai apresentar duas realidades. A realidade da perdição eterna dos ímpios, sem chance de arrependimento e conversão, e a eternidade com Deus, né?
a eternidade com Deus na realidade de seu reino para todo sempre. Além disso, nenhuma mudança de estado é mais possível nessa modalidade. Morreu como um ímpio, estará condenado eternamente como um ímpio. Morreu como um salvo, justificado pela graça, estará assim para todo sempre. A Escritura em nenhum lugar indica com uma palavra sequer, nem mesmo deixa aberta a possibilidade de que o estado que começa ali possa vir a ter um fim. A Bíblia deixa bem claro que tanto o estado eterno de tormento quanto o estado eterno de redenção e salvação tem uma característica única e não haverá mudança, será assim por toda a eternidade. É o que nós vemos nas páginas das Sagradas Escrituras. Positivamente, essa doutrina diz que o fogo ali é inextinguível, que o verme não morre, que a fumaça de seu tormento só pelo século dos séculos. Palavras de Jesus. O estado dos perdidos é descrito como destruição, como corrupção, como morte. Segundo o Antigo e o Novo Testamento, os ímpios serão destruídos, erradicados, arruinados, descartados, banidos, queimados como palha e assim por diante por toda a eternidade. É isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Todas as expectativas são entendidas pelos defensores da imortalidade condicional em termos de completa aniquilação. No entanto, essa interpretação é totalmente infundada. Essa interpretação é uma interpretação posterior, de forte influência racionalista e humanista. Como é que nós vamos entender isso? A vida nas Sagradas Escrituras nunca é mera existência e a morte nunca é o mesmo que a aniquilação. A Escritura ensina de um modo claro e irrefutável a imortalidade humana. O próprio Platão afirmava a imortalidade da alma. Na perspectiva bíblica, a alma humana é imortal, porém ela terá um dos dois possíveis destinos. Ou ela será imortal para todo sempre com o Senhor, ou imortal para todo sempre no lugar de tormento e de castigo, o lago de fogo, conforme mencionado pelo Apocalipse. Quando o condicionalismo interpreta a destruição, que é a punição pelo pecado, como uma aniquilação da substância humana, ele está confundindo o ético com o físico. Assim como Deus não aniquila os seres humanos na primeira morte, assim também não os aniquila na segunda morte, ou seja, eles irão permanecer para todo sempre. Na Escritura, a segunda morte é vista como punição. Choro e ranger de dentes, angústia e aflição, fogo que nunca se apaga, verme que não morre e assim por diante. Todas essas expressões dão para nós a ideia do pressuposto da existência do perdido, que o perdido continuará existindo para todo sempre, sofrendo essas consequências. Não obstante, seu estado pode ser chamado de destruição, de corrupção, de ruína e morte, porque em um sentido moral e espiritual tornaram-se completamente uma ruína. Mas não podemos associar esta ideia de que haverá uma aniquilação, mas de que sim, o perdido permanecerá existindo para todo sempre, ou na condição de redimido, ou na condição de perdido. Num sentido absoluto, essas ideias que tentam distorcer a ideia de um Deus que derramará o seu juízo por toda a eternidade carecem da plenitude de vida concedida por Cristo aos crentes. A Escritura em lugar algum ensina que um dia todos os seres humanos, até mesmo demônios, serão salvos. Isso aí rebate lá o universalismo absoluto. Não há dúvida de que no dia do juízo Deus se vingará plenamente na presença de todos os pecadores. Até mesmo quando pronunciar a punição eterna contra os pecadores. Ninguém naquele dia poderá dizer que ele foi injusto. Ele fará o seu juízo sobre toda a terra. Em Cristo ele revelou plenamente seu amor. Um amor que é tão grande precisamente porque nos salva da ira vindoura. Os críticos da punição eterna não fazem justiça à sentença merecida pelo pecado e à retidão da justiça divina. Mas também eles atentam contra a grandeza do amor de Deus e da salvação que está em Cristo. Rejeitar a doutrina do lago de fogo é rejeitar também a doutrina do amor e da grandeza de Deus por nós.
é rejeitar também a doutrina da salvação que está em Cristo, porque Cristo veio ao mundo para nos salvar. E nos salvar de quê? Dos nossos pecados e da punição eterna daqueles que rejeitaram a oferta da graça. Se a pessoa não tiver salvação da punição eterna, o preço do sangue do Filho de Deus foi alto demais. Ou seja, se a pessoa não tiver uma noção de que a morte de Jesus representou a salvação dela da punição eterna que virá da parte de Deus para com as suas criaturas, ela está desse modo banalizando o preço do sangue de Cristo por nós. O céu que ele adquiriu para nós, por meio da sua morte expiatória, pressupõe um inferno do qual ele nos libertou. E é verdade, ele veio nos salvar daquilo que virá, do juízo final de Deus que virá e que perdurará por toda a eternidade. Então Cristo, ele abriu a nós este entendimento e esta possibilidade. A vida eterna que ele, Jesus, nos concedeu pressupõe uma morte eterna da qual nos salvou. Ele nos salvou da segunda morte. A graça e o beneplácito de Deus, dos quais ele nos torna participantes para sempre, pressupõe uma ira para a qual ele de outra forma nos teria lançado para sempre. Por essa razão é que Cristo um dia executará juízo e pronunciará a sua sentença. E quais os ensinos específicos que nós podemos ter a respeito do lago de fogo? Veja lá, ensinos específicos. O lago de fogo equivale à segunda morte, e ali a morte e o Hades serão lançados. Não é uma morte de aniquilação, é a morte na qual os ímpios estarão num estado de eterna consciência, sofrendo o juízo divino por terem se rebelado e rejeitado a oferta de sua graça. Todos os inimigos de Deus, a besta e o falso profeta, e todos os seus seguidores, além de todas as pessoas não redimidas, serão lançadas no lago de fogo. Esse é um outro ensinamento claro que temos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sobre o lago de fogo. Terceiro, todas as variedades de pecadores, por causa dos seus pecados específicos, todos serão lançados no lago de fogo, onde irão permanecer. Apocalipse 21:8, e temos que ler esse texto. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, que já li anteriormente, mas vou ler de novo. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Outro ensino, é dito no tocante ao diabo, à besta e ao falso profeta, que aquele será o lugar eterno da sua habitação, estarão sofrendo ali por toda a eternidade a sua rebelião, onde eles irão sofrer de modo consciente. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Outro ensino, muitos intérpretes, comparando isso com outras passagens das Escrituras, dizem que outro tanto sucederá a todos os perdidos. Essas comparações e ideias são representações legítimas de certa tradição ensinada no Novo Testamento. Porém, devemos recordar que elas não dizem tudo quanto o Novo Testamento tem a dizer sobre o assunto. Há muito mais coisas que podemos falar a respeito do lago de fogo, da salvação eterna, da graça de Deus em Cristo Jesus. Bem, então o que nós vimos aqui? Vimos que a doutrina do lago de fogo tem respaldo bíblico no Antigo e no Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento a ideia de fogo vinha sempre associada a juízos de Deus derramados sobre Israel ao longo da história. Vimos que a origem do lago de fogo vem, portanto, dos livros pseudepígrafos, dos livros não canônicos, onde o Novo Testamento assimila tais ideias para representar o que será o juízo de Deus que já vinha sendo mencionado desde trechos e porções do Antigo Testamento. Vimos também que ao longo da história da igreja cristã,
levantaram-se objeções contra a ideia de um lago de fogo onde Deus irá julgar para todo sempre aqueles que eles não se arrependerem, aqueles que não se entregarem a sua vida a Ele. Aqueles que fazem essas objeções não conseguem conceber a ideia de um Deus que é gracioso, bondoso e misericordioso, mas que ao mesmo tempo também é justo e é um Deus que se ira contra o pecado. Aí fica a pergunta, será que é assim mesmo ou essa ideia de inferno está muito exagerada? Será que não há uma ideia um pouco mais branda? Será que as pessoas não vão se converter depois que elas estiverem nesses lugares sendo julgadas pelos seus pecados? Será que elas não podem se arrepender? Ou será que todos, de fato, na raça humana, todos já estão salvos porque Cristo morreu por todos na cruz? É o debate teológico sobre questão de salvação relacionado a isso. Muito bem. E assim, chegamos ao término deste estudo, deste vídeo, deste conteúdo de caráter teológico sobre a doutrina do Lago de Fogo. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, faça suas perguntas e ajude a replicar esse conteúdo para os seus contatos. Até uma próxima. Tchau, tchau.